E um motorista de aplicativo condenado por estuprar uma passageira foi absolvido pelo Tribunal de Justiça. Os desembargadores alegam que faltam provas, mas a decisão, é claro, provocou muita polêmica e a reportagem a gente mostra agora. O caso aconteceu na madrugada de 24 de fevereiro de 2017, quando um motorista de aplicativo aceitou uma chamada na rua João Alfredo, no bairro Cidade Baixa. Segundo o relato de testemunhas, a vítima saiu de uma festa bastante embriagada. A chamada do aplicativo foi solicitada por amigos, que inclusive colocaram a jovem dentro do carro. O motorista levou a passageira até a casa dela na zona norte de Porto Alegre. A jovem afirma que foi estuprada. Em depoimento, a vítima relatou que bebeu muito. Quando acordou, não sabia o que tinha ocorrido. Foi tomar banho, sentiu dores no corpo e teve então alguns flashes. Ainda segundo a vítima, o réu ficou com o celular dela e teria cobrado R$50 para devolver. O motorista perguntou se ela lembrava o que tinha acontecido e questionou se ela tinha alguma doença sexualmente transmissível. A defesa do motorista diz que o ato foi consensual e que ela estava consciente. O advogado reforça que não houve estupro e que não há qualquer prova ou testemunha presencial que indique o contrário. Ela convidou ele para entrar, ela tomou a iniciativa e ela participou consensualmente na prática do ato. Em dezembro do ano passado, a Justiça condenou o réu a 10 anos de prisão. A defesa recorreu e os desembargadores decidiram agora, por unanimidade, pela absolvição. Na decisão, os desembargadores dizem que não ficou demonstrada a ausência de consentimento da vítima, porque não há provas de que ela estava embriagada a ponto de perder a consciência. Eles destacam que a vítima consumiu álcool voluntariamente e que não lembra de nada, e a condenação não pode se fundar em presunções. O Ministério Público recorreu da decisão porque garante haver relatos do estado alcoólico da jovem, o que comprova o estupro. Um dos amigos contou que a vítima estava tão alterada que não conseguia desbloquear o celular para chamar o aplicativo e que, ao colocar a jovem no banco de trás, ela teria desmaiado. Em verdade, a embriaguez dela, sim, foi uma embriaguez total e que ela não tinha a mínima possibilidade de oferecer resistência a qualquer ato que pudesse praticar com ela. Bom, o Ministério Público entrou na semana passada com embargos declaratórios junto ao Tribunal de Justiça por omissão da Justiça, ou no caso dos desembargadores. O Ministério Público entende que, ao fazer o julgamento, o Tribunal de Justiça deixou de considerar elementos que comprovariam que a jovem estava quase dormindo quando entrou no carro e, por isso, não teria condições de ter consentido o ato sexual. Enfim, essas provas seriam o fato de que ela não lembrava a senha do celular. Tem uma série de situações, isso é muito importante, não podemos fazer um pré-julgamento. Sim, a família está revoltada, o Ministério Público está recorrendo, agora são elementos que precisam ser considerados. Aí entra a questão do profissionalismo, da questão do motorista de aplicativo, dele colocar um limite, tem esta questão que deve ser considerada. Por que os amigos não acompanharam esta garota? Então são vários pontos que, em primeira instância, foi condenado, na segunda instância foi absolvido e que agora, então, foi recorrida dessa decisão e todos esses pontos eles devem ser analisados. Claro que é polêmico sim, num primeiro momento se tem esta informação de uma jovem que foi agredida violentamente, mas existe sempre aquele princípio básico da justiça que a justiça deve ser feita. Então não é um caso simples de ser analisado e por isso cada elemento ele é importante na formação no momento que vai se julgar alguém. Vai repercutir bastante ainda esse assunto. Nós tentamos contato com o Tribunal de Justiça que nos enviou um comunicado dizendo que não vai se manifestar a respeito desse assunto. Já está vai agora para a terceira instância, já está ainda sob júdice, ou seja, está ainda em andamento esse caso. O Tribunal de Justiça prefere não se manifestar a respeito desse caso. Agora, isso é importante que a justiça seja feita e, por isso, cada elemento deve ser apresentado e comprovado para que se faça a condenação.